Olá pessoal, eu sou a Cláudia Lemes. Eu sou a Paula Feb. E nós somos as Serial Chicks. Agora a gente vai falar sobre alguns mitos sobre serial killers que a gente quer desmistificar aqui. Aliás, foi até por essa razão que a gente começou a fazer o Serial Chicks, né? Vamos tirar esses mitos, porque as pessoas têm que entender como realmente é. É, porque as pessoas geralmente chegam pra mim e falam assim: não, mas eu adoro serial killer, porque eles são tão inteligentes. Mesma coisa que eu falo assim: nossa, adoro pessoas que têm cabelo preto, eles são tão inteligentes. Né? Não faz muito sentido. E a gente também acha que quanto mais se sabe sobre um inimigo, mais a gente está protegido contra ele. Primeiro mito: serial killers são homens solitários e estranhos. Então, não, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Muitos deles se casam e são pais de família, têm filhos, têm esposas e são... E tem uma vida social, inclusive se a gente pensar no John Wayne Gacy, ele fazia parte da política lá da cidade. Ele era muito o americano tem aquela coisa da comunidade, que a gente não tem, a gente só mora num bairro para realizar uma comunidade. E são pessoas super bem queridas na comunidade. Então você espera, puta, aquele cara é meio freak, tudo bem, pode ser, mas não necessariamente. Então, existem vários exemplos de serial killers que eram homens muito charmosos e conviviam muito bem em grupo e socialmente, eram ótimos pais de família. Mito 2: todos os serial killers são homens brancos. Não, na verdade, a população de serial killers ela é proporcional à população geral daquele país. A gente só tem dados dos Estados Unidos porque é quem conduz esse tipo de pesquisa, tá? Mas tudo leva a crer que isso é verdade em todos os lugares do mundo. Então, se você tem, por exemplo, sei lá, 10% de uma população que é asiática, provavelmente 10% de serial killers daquela região vão ser asiáticos, entendeu? Elas são um reflexo. Então, hoje, quando você vê as estatísticas mais recentes, de duas uma, ou cresceu muito a quantidade de serial killers negros, porque foi uma coisa do tipo assim, 20% para 50%, ou eles sempre foi assim e as pessoas tiveram mais dados agora para passar essas informações pra gente. 3. Todos os serial killers são motivados por sexo. A definição do que é um serial killer é muito simples. Ou seja, qualquer pessoa que matou 3 ou mais indivíduos com um intervalo entre esses eventos. Então, por exemplo, um cara que é contratado, cuja profissão é matar, um assassino de aluguel, ele se encaixa nessa categoria. E a motivação dele é dinheiro, né? Existem assassinos em série como as viúvas negras, por exemplo, que são motivadas por uma vida confortável, uma vida de luxo, e aí elas matam várias pessoas. Elas se encaixam nessa categoria, mas a motivação não é sexo, porque elas não sentem prazer sexual naquilo. Então existem vários tipos de serial killer. Se a gente for pensar pela psicanálise, toda motivação no final das contas seria sexual. Na verdade, assim, o sexo seria o veículo, né? E também faz sentido, a relação com grana, a relação com poder, a relação Sim. Esses outros motivos são sexuais fundo, também. São sexuais também. Então, assim, a gente pode dizer que não e que sim. Porque pela psicanálise, até a psicanálise é motivada sexualmente, né? Seria como se tudo aquilo que a gente fizesse tivesse esse fundo sexual. Então, obviamente, tudo que um serial killer fizesse teria, na verdade, um intuito de se satisfazer. Então, assim, no primeiro momento não, mas quando você for ver a motivação por trás daquela motivação, provavelmente sim. Mas também tem os psicóticos não controlados que matam, se a gente for pensar... Eles dizem que é por Deus. Sim, os visionários e os missionários. Se a gente for pensar também no Febrônio, que a gente falou, por exemplo, ele achava que estava matando... Ele é totalmente um visionário. Por conta de Deus, mas ainda assim tinha o sexo envolvido ali, né? Exatamente. Então...
E você Talvez pega... aí não fosse a motivação, mas fosse o veículo. Isso. 4. Serial killers não conseguem parar de matar. Muitos serial killers já pararam de matar por conta própria. Alguns se entregam pra polícia pra parar de matar. E alguns eles simplesmente param. A gente nunca vai saber a identidade de alguns assassinos justamente porque eles pararam de matar. E ele pode parar de matar por medo de ser pego. Ele pode parar de matar porque a motivação dele foi liquidada. Então ele chegou ao ponto que ele queria com os assassinatos e não precisa mais daquilo, né? Ou um superego pode ter surgido lá tardiamente e aí ele pode ter sido controlado por isso e aí o id não tomou mais conta dele e ele conseguiu parar. 5. Todo assassino em série é um louco ou um gênio. O nível de inteligência dos assassinos em série é proporcional ao nível de inteligência da população mundial. Ou seja, tem alguns com o QI muito baixo, por exemplo. Tem gente que vai argumentar, mas QI não é de inteligência. Ok, mas é o parâmetro que a gente tem, né, agora. Então tem assassinos em série com QI de 56 e uns de 156. Então, né, como pessoas. Mas a maior parte deles é como nós. Eles estão no meio. Eles não são gênios e eles também não são com QI abaixo da média, que seria 80, eu acho. Sobre ser loucos, também o que é ser louco, né? Depende muito da definição, mas se a definição for insano, não, porque a maior parte deles são totalmente sãos e sabem a diferença de certo e errado, e sabem o que eles estão fazendo, tanto que eles cobrem os seus rastros, ou eles tentam, não todos, lógico, mas a maioria, para não ser pegos. Eles sabem que eles fizeram errados. Eu até quero dizer que a Cláudia usa a definição de sanidade e ser são ou não, que é a definição legal, usada pela lei, que é a definição legal, exatamente, que é o seguinte: se o cara sabe a diferença entre certo e errado. Então, pela lei, se um cara é são, ele sabe a diferença. Se ele não é, ele não sabe. Então, mas a definição psicanalítica do que é sanidade é diferente, né? Então, tem outras coisas a serem pesquisadas e estudadas para a gente entender uma pessoa como sã. Então, assim, quando a Cláudia fala, ela vai mais por esse lado mesmo. Sempre. Ela sempre vai para um lado da psicanálise, sempre. Normalmente, os serial killers com QI mais baixo, eles deixam mais rastros, né? Eles estão menos preocupados... São desorganizados. Eles estão menos preocupados em deixar pistas e tudo mais. Agora, os mais inteligentes, obviamente, tomam mais cuidado para não serem pegos. E tem uma diferença, lógico que existem exceções, mas do tipo de crime que os organizados e os desorganizados cometem. Então, os desorganizados geralmente são os canibais, os necrófilos, os que bebem sangue, os que fazem as coisas mais loucas, assim. E os organizados têm a tendência de ser sádicos, sexuais mesmo, eles levam a própria arma, eles têm tudo planejado, eles têm o próprio veículo, eles... encobrem mesmo os rastros deles. Pela psicanálise, a gente poderia dizer que é mais provável que o desorganizado seja psicótico e o organizado seja neurótico sádico. 6. Diferença entre serial killer, spree killer e mass murderer. Essa é o que eu mais queria falar, porque as pessoas misturam mega isso. Quando as pessoas o Jason o Jason do Sexta-feira 13, Jason Voorhees é um serial killer. Não, ele é um spree killer. São 3 tipos diferentes de assassinos, tá? Eu lembro que tem um cara que quis discutir comigo uma vez. Ele falou, não, o spree killer é um subtipo do serial killer. Não, isso não faz sentido nenhum. Então vamos lá. Mass murder é um assassino em massa. Na verdade, antigamente, antes de ter o termo serial killer, os serial killers eram classificados como mass murderers. Eles querem matar a maior quantidade de pessoas possíveis e num evento só. O que diferencia eles é o evento. Porque o mass murder, o que ele vai fazer? Foi o cara que pegou o Tylenol lá nos Estados Unidos e envenenou uma caralhada de Tylenol e, cara, as pessoas começaram a morrer. E aí a empresa foi super responsável, mandou tirar todos os Tylenol, de todas as farmácias dos Estados Unidos. Ele deixa bomba, ele é um incêndio, eles são assassinos em massa. O spree killer, ele é diferente do serial killer porque ele sai matando uma pessoa atrás da outra. Então, por exemplo, um cara que surtou em casa, matou a esposa, matou o filho, vai pro shopping e mata mais 3 pessoas,
ele é um spree killer. Ele tem o spree é um surto, ele sai matando gente. E não necessariamente ele vai matar de novo, e não necessariamente ele matou antes. É um evento só, porque é de uma vez só, de uma tacada só, mas são em lugares separados, então pelo menos 2 lugares. Enfim, isso é um spree killer. Então, por exemplo, um Jason, um filme desses, ele sai e naquela noite no Camp Crystal Lake ele vai e mata essa pessoa, depois mata essa pessoa, depois... Então ele não é um serial. O serial killer, ele tem o período dele de ficar calmo, aí ele volta a planejar, volta a fantasiar. O que faz com que seja uma pessoa muito mais perigosa, na verdade, porque aquilo tá muito interiorizado nele, né? A morte é muito mais interiorizada. O spree killer pode ser um momento. Mito 7. Todo serial killer é homem. Então, embora a gente tenha, lógico, né? A maior parte das pessoas que cometem todos os tipos de crimes são homens. Em alguns crimes chega a ser quase absoluto estupro, chega a mais de 96%. A grande maioria dos crimes são homens. O serial killer reflete isso. O que muda é que, assim, na maior parte dos casos, os serial killers mulheres, elas se encaixam em algumas subcategorias, né? Então você tem as anjos da morte, que são muito comuns, que são enfermeiras, a maior parte é enfermeira, que matam idosos ou bebês e pessoas doentes. Mas elas têm esse padrão de matar os mais fracos. Existe uma outra categoria que são as viúvas negras, que se casam com um homem, elas têm aquela vida com ele, encontram formas de pegar o dinheiro deles e partem pro próximo e matam seus maridos. Bom, e tem aquelas que matam também porque se apaixonam e decidem fazer tudo pelo namorado, marido. São submissas a um parceiro que tem fantasias sádicas e fantasias sobre assassinato, estupro, e elas ajudam esses caras e participam dos atos muitas vezes também. Existem algumas mulheres, mas são casos raríssimos, que saem de todas essas subcategorias, que é o caso da Elizabeth Bathory, porque ela é uma assassina em série que matava como um homem. Ela tinha tesão em torturar mulheres, ela estuprava mulheres e ela assassinava essas mulheres, e como ela era uma nobre e tinha muito dinheiro, ela conseguiu levar isso até chegar a mais de 600 vítimas. E ela tomava banho no sangue, né? Ela se banhava com o sangue delas. Inclusive, a Elizabeth Bathory foi a verdadeira inspiração para Drácula. Todo rapaz vai te falar que foi o Vlad o Empalador, mas não foi. Na verdade, eu não posso falar com certeza assim, não foi. Mas existe toda uma corrente de pesquisadores sobre vampiros que afirmam que existem muito mais semelhanças entre o Drácula fictício e a Elizabeth Bathory do que com o Vlad. Uma outra coisa que eu queria falar sobre as mulheres é que tem o caso da Aileen. Eu acho muito interessante que a Aileen Moore não seja considerada uma das serial killers mulheres mais famosas, porque ela não tem a psicologia de uma serial killer. A gente, na verdade, já conversou sobre isso antes e a gente não julga ela uma serial killer, né? Talvez pela definição, serial killer, sim, ela seja, mas não realmente, psicologicamente, não tem nada a ver com o que um serial killer realmente seria. Ela é uma coisa assim, eu no lugar dela teria feito o que ela fez. Eu também. Então, assim... Provavelmente você também. Provavelmente. O tipo de estilo de vida que ela estava vivendo e a forma como ela era abusada, como ela... Sabe, aqueles caras que tratavam ela... Eu vou matar esse desgraçado, vou pegar o dinheiro dele, sim, por que não? Porque ela foi levada a esse ponto. É lógico que nós não estamos falando que ela é uma santa, porque ela é uma pessoa manipuladora, sim. É uma pessoa que matou, sim. Então... Sim, na entrevista, ela chega a falar uma vez, eu queria enganar esse juiz e tal... Porque ela vem das ruas, e esse é o pensamento de quem tá nas ruas do malandro. Streetwise. Streetwise. Isso a gente vê no Brasil, né? Demais até. Lógico, ela ficou muito puta com o juiz, ela chegou a falar, eu espero que a sua esposa e sua filha sejam estupradas, mas é porque ela tava revoltada, porque ela sofreu estupros e ela achava que por causa disso ela não deveria ter sido condenada do jeito que ela foi. Às vezes a gente se sente injustiçado, a gente fica com raiva e fala, tomara que você passe por isso. É uma reação, eu acho, humana, mas de frustração também. E de injustiça. E se ela fosse uma serial killer mesmo, pela psicologia, provavelmente ela não falaria nada durante o julgamento. Exatamente. Ou ela usaria um outro tipo de frase, ela não estouraria lá e diria... Ela nunca falaria pro repórter assim, eu queria enganar esse juiz, puta, não deu muito certo. Claro que porque não. Ela é muito mais manipuladora. Exatamente. Né? E ela provavelmente poderia fazer como o Dahmer, por exemplo, que disse que era culpado, mas disse que era doente, escreveu a carta, mas assim, calmamente.
Sim, esses surtos. Eu quero que você. Isso é de gente como a gente. Isso não é, né, de uma psicopata. Gente, esse é o Drake Nova. Ele foi a pessoa que arranjou a música que eu escrevi, que é a música tema do Serial Chicks. Essa. E aí, Drake, como foi? O que é isso? Vai pra música agora. Ah, tá. Então, essa. Como é que foi fazer a música pra você? Como é que foi arranjar a música? A gente gravou do nosso home studio, Ou seja, a nossa sala. nossa sala. Aqui, inclusive. Aqui, só que mais pra lá. E foi muito legal, foi a primeira coisa que a gente fez junto musicalmente. Ela tem a carreira de compositora dela, eu tenho a minha carreira de músico, guitarrista, produtor. O Drake toca no Camisa de Vênus, ele é guitarrista do Camisa de Vênus. E você produz também agora o Camisa, né? Também. E foi a primeira coisa que eu fiz fora do Camisa também, minha. E a primeira coisa que a gente fez junto. Então esperamos que vocês tenham gostado. A música tá disponível no Spotify, Deezer, todas as plataformas. Spotify, Deezer, eu não lembro o nome das outras, iTunes, Google Music e mais algumas. E tem no YouTube, YouTube. tá no nosso canal aqui. Pausa o vídeo, vai ouvir a música e aí você volta aqui. Tá bom, muito obrigada, Muito viu, obrigado, Drake? viu? Muito obrigada. É sempre um prazer, viu? Valeu. Precisando, é só chamar, viu? Pode deixar. Beleza. Tá bom. Beijo. Beijo. Se você conhece alguém que pode estar em situação de perigo, ligue para o número 100. No Brasil inteiro, este número corresponde à Secretaria de Direitos Humanos e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de descagem direta e gratuita. As ligações podem ser anônimas e o sigilo das informações é garantido quando solicitado.